nacional que eu vivo a exaltar. Terras afladas, distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, Colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro, motivos de festas em nossos corações. O teu presente diz tudo, trazendo à torcida alegres emoções. Depois de 13 anos longe da competição, o Inter começou a campanha da Libertadores com um empate em 1-1 contra o União Maracaibo, fora de casa. E por pouco, o Colorado não conquista uma vitória. Depois do gol de Ceará, o empate veio aos 43 minutos do segundo tempo. Jogando em casa, o Inter mostrou a verdadeira força. Venceu o Nacional do Uruguai por 3-0 e assumiu a liderança da competição. Destaque para o atacante Fernandão. O Inter seguiu a trajetória vencedora ao superar o Pumas em altitude da Cidade do México por 2-1. Na rodada seguinte, foi a vez do Inter receber o Pumas e levar um susto. O time mexicano chegou a fazer 2-0. Abel Braga colocou Mossoró em Renteria e transformou a partida. No final, vitória heróica por 3-2 e a classificação para a próxima fase estava quase garantida. Em 0-0 não interessa para ninguém, pelo menos para minha equipe não. Porque mesmo se eu perco, eu continuo na liderança, cara. Então nós vamos jogar sempre para ganhar, independente, já falei isso, do fator campo, do fator adversário. Dentro de campo as coisas são diferentes, o Pumas também não veio para cá só para passear, ele vinha com certeza para prejudicar, até porque não tinha responsabilidade nenhuma. O time ficou marcando atrás e saiu nos contos, deu sorte de fazer os gols também, né? Mas eu acho que o poder de fogo do Inter foi muito forte e graças a Deus a equipe vem num crescimento muito bom. Depois de um empate sem gols contra o Nacional no Uruguai, o Inter entrou na partida decisiva podendo até perder por 1-0. O adversário foi o União Maracaibo, que não resistiu ao Beira-Rio, mais uma vez lotado. Goleada colorada por 4-0 e muita festa pelo primeiro lugar do grupo. É bom, mostrando que o Inter está num espírito muito bom e a Libertadores é uma competição que a gente pode buscar o título. Ele veio de longe para defender o gol do Internacional. 3.890 quilômetros separam a cidade natal de Clemer de Porto Alegre. O maranhense de São Luís defende o gol do Colorado desde 2002 e conquistou um título gaúcho e o vice-campeonato brasileiro do ano passado. Ele surgiu na Portuguesa, vice-campeã brasileira em 96. Um ano depois, se transferiu para o Flamengo, onde ganhou o tricampeonato carioca, a Copa Mercosul e a Copa dos Campeões da América. Com 1,90 m, teve uma carreira marcada por altos e baixos. Hoje, aos 37 anos, é o dono da camisa 1 do Inter, o jogador mais experiente do time e homem de confiança de Abel Braga. As oitavas de final foram contra o Nacional do Uruguai. No primeiro jogo, uma atuação histórica. Em pleno alçapão do estádio Parque Central, o Inter venceu de virada por 2-1 e ainda terminou a partida com 9 jogadores. Renteria foi herói e vilão. Fez o golaço da virada e depois terminou expulso. Uma prova de que dessa vez ninguém tiraria o título do Internacional. No jogo de volta, o time de Abel Braga jogou para garantir a classificação. O 0-0 foi suficiente para fazer a festa dos torcedores. Tinga não é artilheiro, nem craque. Mas pergunte aos reis colorados da América quem é merecedor de trono majestoso no Beira-Rio. Paulo César Tinga, 28 anos, no time de Diamantes de Abel, o volante é a preciosidade negra no esquema campeão.
E no caso de Tinga, a idolatria se mistura com a rivalidade. Revelado no arquirrival Grêmio, passou por Japão e Portugal até retornar ao sul do país. Passado azul, grato presente colorado. Tinga se tornou símbolo de garra e vontade e conseguiu aliar a habilidade à determinação. Em 2005 foi pivô do lance mais polêmico do Campeonato Brasileiro. Sofreu pênalti não marcado e foi expulso na partida contra o Corinthians. Viu o sonho de conquistar o brasileiro adormecer. Na Libertadores desse ano, Tinga foi a espinha dorsal de uma equipe vencedora. O elo entre a força defensiva e a categoria do ataque. Contra a LDU pelas oitavas, um susto. Uma lesão muscular afastou o jogador das semifinais contra o Libertad. Afastamento perverso, mas com feliz regresso. Tinga voltou contra o São Paulo nas finais. Foi um dos destaques nas duas partidas decisivas. Na final do Beira-Rio, foi protagonista. Fez o gol do título, tirou a pele colorada para agradecer o momento sublime e foi expulso. Mas os deuses do futebol não seriam tão cruéis. Tinga levantou o título sem a pompa dos craques, mas com o brilho dos heróis, o brilho negro do diamante colorado. O primeiro jogo das quartas de final foi em Quito contra a Liga Deportiva Universitária, a LDU. O Inter não se intimidou e foi para cima. Jorge Wagner com um chute seco fez Inter 1, LDU 0. Mas o time equatoriano reagiu no segundo tempo. Delgado aproveitou a sobra e empatou a partida. Espinosa fez um lindo lançamento para Riasco, que tocou para Graziani virar a partida para o time da casa. 2-1 LDU, placar final. Nove dias depois, o encontro foi no Beira-Rio e o Inter precisava da vitória pelo placar mínimo. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Inter balançou a rede com Rafael Sobis aos 6 minutos do segundo tempo. E Renteria, que entrou no lugar de Rafael Sobis, fez um golaço com direito à comemoração de Saci, símbolo do clube. Inter classificado para as semifinais, 2, LDU 0. Eu vi uma equipe viva, uma equipe forte, uma equipe consciente e equilibrada. Agora, claro que animicamente e o mental da equipe era sempre o top de quando você se encontra bem de perna. Nós estamos preparados para qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de situação. Não vai ser por falta de ambição, objetivo tal, que nós temos desde o início, mas não vai ser por falta de correr que nós vamos deixar de ganhar. Esqueça qualquer ritmo colombiano que você conheça. No futebol, os gols de Renteria são as notas musicais preferidas da torcida colorada. O Huki Hack, dança típica colombiana, conquistou os gaúchos e se transformou no hit da Libertadores. Renteria, é nóis! Tipo Colômbia, tipo Colômbia, tipo Colômbia! Dizer que o atacante de 21 anos se tornou símbolo da torcida do Inter não é exagero. Depois dos gols, é o Saci, mascote do clube, que rouba a cena em campo. O adjuvante de luxo no time campeão. Na Libertadores, Renteria foi titular apenas contra o Nacional na primeira fase, mas foi saindo do banco que ele entrou na galeria de heróis do Beira-Rio. Por 2 vezes foi expulso na Libertadores, mas pelo menos em terras gaúchas, o exagero colombiano compete com a alegria. Os gols fizeram de Renteria o vice-artilheiro do Internacional na competição continental, com 4 gols. Entre eles, um dos mais bonitos de todo o torneio, contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas.
habilidade e irreverência que fizeram Renteria sobreviver à pobreza e à guerrilha de Quibdó, uma das cidades mais pobres da Colômbia. Hoje, o jogador é xodó no Beira-Rio e nome quase certo para as futuras convocações da seleção colombiana. Os gritos do sul do país já ecoaram na América e, pelo menos até a próxima temporada, o ritmo sul-americano tem o toque colorado de Renteria. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Partir do sul do Brasil para conquistar a América sempre foi um sonho dos colorados. Como diz o hino do clube, levar a plagas distantes, feitos relevantes e viver a brilhar. Uma caminhada longa e difícil que teve o seu primeiro passo dado no dia 14 de dezembro de 1975, no Gigante da Beira-Rio. Iluminado por um raio de sol dos Pampas, o gol de Dom Elias Figueroa contra o Cruzeiro valeu ao Colorado o primeiro título brasileiro e a vaga na Taça Libertadores da América. No ano seguinte, a América não veio. No entanto, novamente o Brasil era alvirrubro. O time de Manga, Batista, Dadá e Valdomiro bateu o Corinthians e conquistou o bi brasileiro. A América, teimosa, não se rendia à máquina colorada, que depois de um intervalo de 2 anos sem títulos brasileiros, teve sua maior conquista. O terceiro campeonato brasileiro veio de maneira inédita e nunca repetida. O timaço de Falcão bateu o Vasco e foi campeão invicto, o único da história do Brasileirão. Embalo suficiente para chegar mais forte do que nunca na Taça Libertadores. Em 1980, o Inter foi longe. No primeiro jogo da final, um 0-0 em casa contra o Nacional do Uruguai. Mas no duelo de vizinhos em Montevidéu, o Colorado caiu por 1-0 e viu o sonho libertador da América desmoronar. Desde então, foram 26 anos sem títulos nas Américas e no Campeonato Brasileiro. Período de grandes feitos, sem dúvida. 3 vice-campeonatos brasileiros, uma semifinal de Libertadores, uma Copa do Brasil, uma semifinal de Copa Sul-Americana. Em 2005, a camisa vermelha esteve bem próxima de vestir os torcedores mais felizes do Brasil pela 4ª vez. Mas em lances decisivos dentro e fora dos campos, acabou ficando no quase de novo. Mesmo assim, o caminho da América se abria mais uma vez para o Inter. Internacional como nunca, o time de Abel Braga, Tinga, Fernandão, Jorge Wagner, Renteria, Klemer, Rafael Sobis. O time de tantos gaúchos e tantos brasileiros trilhou os passos dos Libertadores para, no fim, conquistar a América aos pés do gigante. O Gigante da Beira-Rio. O sonho de fazer a América finalmente se materializava em meio à fumaça de alegria da torcida colorada. Agora é o Mundial de Clubes da FIFA em dezembro. Nas plagas distantes do Japão, mais uma vez os colorados vão buscar realizar os feitos relevantes que a orgulhosa torcida não se cansa de cantar. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radiosos e luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, Colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro, motivos de festas em nossos corações. Outra vez, o primeiro desafio foi fora de casa. No primeiro jogo das semifinais, o Colorado estava no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para o duelo contra o Libertad.
Um jogo cheio de lances perigosos. Kim Azul de canhota chutou na trave. No rebote, Riveiros cruzou para Lopes, que chutou fraco, e Klemer segurou firme. Cruzamento da direita, a bola bateu no travessão. No rebote, Jorge Wagner chutou de longe e o goleiro Gonzalez espalmou para fora. Já quase nos acréscimos, Riveiros soltou uma bomba na trave. A bola ainda bateu nas costas de Klemer e foi para fora. E o jogo acabou mesmo no 0-0. Melhor para o Inter, que decidia a vaga mais uma vez diante da sua torcida. Um empate com gols dava a classificação para o time paraguaio. Apoiado por um Beira-Rio lotado e precisando vencer, o Inter pressionou desde o início. Aos 3 minutos, Rafael Sobis conseguiu tocar para o gol e o goleiro Gonzalez esticou para defender. O Libertad respondeu num chute de Gamarra que Klemer defendeu. O primeiro tempo acabou sem gols. Os próximos 45 minutos prometiam fortes emoções e muita alegria para os colorados. Alex arriscou de fora da área, a bola bateu na trave e entrou. O resultado já dava a classificação para a final. Mas o Inter queria mais. Rafael Sobis tocou para Fernandão, que de perna esquerda fez o segundo do Inter. Festa no Beira-Rio. A decisão da Libertadores, mais uma vez, era brasileira. Tem gente que beija a camisa, bate no peito e diz que sempre torceu para tal clube. E alguns meses depois, beija a camisa, bate no peito e diz que sempre torceu para... Vejam só, exatamente o clube rival. Ele não. Rafael Augusto Sobis, o guri que já foi chamado de Beckham dos Pampas, é colorado desde pequenininho. O gaúcho de Erechim surgiu muito jovem no time principal do Inter e rapidamente começou a frequentar as seleções de base do Brasil. No último Brasileirão, brilhou na campanha colorada. Considerado um dos melhores atacantes da competição, fez 19 gols, muitos deles decisivos para o vice-campeonato que levou o Inter novamente à Libertadores da América. Em 2006, vieram o drama da contusão, a volta por cima e as propostas para deixar o clube do coração. Mas Rafael Sobis ainda tinha uma tarefa, um presente para dar àqueles que, como ele, viviam no Beira-Rio suas maiores alegrias. O simples fato dessa alegria já recompensa tudo, o simples fato de ver essa torcida pulando, a gente dá uma alegria para 50, 60 mil pessoas, a nossa felicidade é maior ainda. É verdade que não foram muitos os gols que Sobis marcou na conquista da América, apenas 3. Mas diga a qualquer colorado que foram apenas 3 e não espere pela resposta. O 35º e o 36º gols que Sobis marcou com a camisa do Internacional colocaram definitivamente na história o nome deste legítimo pele vermelha. Lotado com todos os ingressos vendidos para o primeiro jogo da final. A bola rolou com os dois times mostrando muita disposição. Aos 10 minutos, Josué do São Paulo acabou perdendo a cabeça neste lance. Deu uma cotovelada em Rafael Sobis e foi expulso. Com o jogo mais aberto, o Inter foi para cima. Jorge Wagner chutou forte e Rogério Ceni fez boa defesa. Alex arriscou de fora da área, mas a bola foi fora. O São Paulo respondeu com Souza, que também mandou para fora. Aos 38 minutos, foi a vez do Inter ficar com 1 a menos. Depois de uma dividida com Souza, Fabinho deu um tapa na cabeça do adversário. Os jogadores do São Paulo reclamaram e o uruguaio Jorge Larrionda deu cartão vermelho para ele. E aí foi a vez do banco do Inter ficar irritado. Mas o time gaúcho se acalmou. E o paulista se desesperou quando Rafael Sobis abriu o placar, calando o Morumbi.
O gol abateu o São Paulo e o Inter aproveitou o momento. Júnior tentou afastar o perigo e quase marcou contra. Rafael Sobis, bem colocado, não perdoou e fez 2-0 Internacional. O São Paulo tentou reagir. Leandro cruzou da direita, o zagueiro Ed Carlos cabeceou forte e diminuiu. Fim de jogo. Vitória do Inter por 2-1, que chegava ao Beira-Rio, só precisando de um empate para a conquista do título inédito. Não temos que mudar. Deu certo dessa maneira e então vamos continuar. Como a gente não mudou para essa final, para esse primeiro jogo, não vamos mudar para o próximo. Os pés no chão, sabendo que o mais difícil vai ser agora. O último degrau é o mais difícil. E esperamos vencer. Ser campeão. E aí depois ver os colorados que tem no Japão. Definitivamente ele não usa black tie. Abel Braga prefere a simplicidade à beira do gramado. Com Abelão, a palavra difícil dá lugar ao bate-papo descontraído. Eu sou um cara muito direto, muito correto. Não tem hipótese de sacanagem. Mas nem de longe a simplicidade garantiu popularidade no Beira-Rio. Abel foi contratado no início do ano, depois de 2 derrotas traumatizantes em finais da Copa do Brasil. Em 2004, quando comandava o Flamengo, perdeu o título para o Santo André. Pelo que nós apresentamos, não fizemos jus a essa conquista. No ano seguinte, comandando o Fluminense, a derrota veio diante do modesto Paulista. A pergunta que pairava o Beira-Rio era a seguinte: teria o trauma mudado de lado, deixado as praias do Rio a caminho dos Pampas? No Campeonato Gaúcho desse ano, o Inter perdeu o título para o Grêmio em casa. Abel balançou, mas não caiu. O que frustra é você decepcionar seu torcedor, porque criaram um favoritismo muito grande que a nível de Grenal não existe. Se segurou no discurso simples, apostou em jogadores desacreditados como Jorge Wagner e, aos poucos, recuperou a confiança colorada. Na Libertadores, armou um time sem surpresas. Uma defesa forte, liderada por Fabiano Heller, braço direito do treinador. Um meio-campo que protegeu muito bem a zaga e um ataque que apostava no talento de Fernandão e Rafael Sobis. O Inter ganhou força, Abel também. O treinador, que já havia levado os colorados às semifinais em 89, chegou à decisão e ganhou respeito. Antes das partidas decisivas, uma discussão leve com o técnico do São Paulo. O Abel realmente está a mão dele ali. Faz o time jogar, joga até mais bonito do que na minha época, da maneira do Inter jogar. Está diferente do time gaúcho. Hoje está com um toque de carioca. Ele tem muita virtude, mas eu não vou nessa conversinha de que meu time joga bonito, não. Ah? Não, meu time jogou a gaúcha, cara. Eu tô no sul. E no bang-bang dos técnicos, Abel se mostrou preparado. Deixou as conquistas regionais no passado. No presente, o título da Libertadores da América. Eu tô ficando craque desse negócio. O Beira-Rio foi o palco do último capítulo desta inesquecível história. Era um presente para a apaixonada torcida colorada, que fazia um papel importante nesta trajetória. O Inter não havia perdido um jogo no Beira-Rio pela Libertadores até então. E o mais importante era justamente esse, a última batalha contra o São Paulo. O atual campeão do mundo e da América começou pressionando, afinal tinha que vencer por uma diferença de 2 gols para ficar com o bi. Mas o maior símbolo do time tricolor, o goleiro Rogério Ceni, falhou no momento decisivo. Fernandão não, 1-0 Internacional. O grito do segundo gol quase saiu quando o Índio cabeceou no travessão no fim do primeiro tempo. Aos
Aos 6 minutos do segundo tempo, foi a vez do São Paulo comemorar. Fabão deixou tudo igual, 1-1. Mas a noite era colorada, do Inter de Fernandão. Depois da defesa de Rogério Ceni, ele tocou para Tinga fazer o segundo do Inter, explodindo o Beira-Rio de emoção. Na euforia da comemoração, Tinga levantou a camisa, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Lenilson ensaiou estragar a festa do Inter, empatando o jogo depois da falha de Klemer. Mas a poucos minutos do fim, o número 1 colorado se redimiu com uma bela defesa, garantindo o empate de 2-2. Era o resultado mais importante de 97 anos de história. Acaba o jogo! Internacional! Campeão da Libertadores 2006! Inter! Campeão da Libertadores! Tem hora que você se questiona. Será que eu não vou ter aquela frase que o Romário fala? Porra, eu vou ajudar a esquecer o cara. Mas será que eu nunca vou ser o cara? Deus botou isso no meu caminho. Mas antes disso, ele botou uma mulher e filhos maravilhosos que eu tenho. Eu não fico para a história, porque a minha história ela é muito pequena do que é o Internacional. Agora, eles jogadores estão eternizados. Como a gente hoje vê homenagem a Figueiredo, a Falcão, a Batista, a Escurinho, aquele pessoal todo. Com certeza, daqui a muitos anos, espero eu estar vivo para ver esses jogadores serem, cada ano que passar, imortalizados. A gente está participando, a gente lutou, a gente brigou. Só quem participou desse grupo aqui sabe como foi duro. Eu acho que estamos todos de parabéns, porque mesmo hoje, uma dificuldade incrível contra uma das melhores equipes da América, sem dúvida, uma das melhores equipes do mundo, atual campeã do mundo. A gente mostrou, acima de tudo, uma vontade muito grande. Fernandão erguendo o troféu. O Inter finalmente ergue a taça. O Inter ergue a taça da Libertadores da América pela primeira vez. Fernandão, esse grupo já fez história, Fernandão. Depois de 26 anos, o Inter volta a uma final de Libertadores da América. Eu acho que a história não está feita ainda. Às vezes o acaso confunde, mas quando o destino está escrito, nada apaga. E a história do Internacional e do atacante Fernandão se fundem. Um capítulo inesquecível para os colorados, chamado Libertadores. Antes mesmo de o sonho da América ganhar formas reais, Fernandão já havia rabiscado linhas importantes no livro de conquistas do Beira-Rio. Logo na sua estreia, em 2004, o atacante marcou o gol 1000 no clássico contra o rival Grêmio, alegre prelúdio colorado. Contra o Libertad, na semifinal da Libertadores desse ano, Fernandão fez seu 50º gol com a camisa do Inter, na vitória por 2-0 sobre os paraguaios. Triunfo que colocou a equipe na grande final. Depois de 20 e poucos anos chegar à final de novo, eu acho que a final é você marcar a história aqui no Inter, é você ser campeão. O que é a história, se não as bravuras ao longo do tempo? A história de Fernandão no futebol começou no Goiás em 99. Após passar pelo futebol francês, foi contratado pelo Inter em 2004, um flerte transformado em paixão. Foram 5 gols na campanha vitoriosa da Libertadores, alguns decisivos como na heróica virada por 3-2 contra o Pumas em casa, ainda na primeira fase. Artilheiro colorado na competição sul-americana, Fernandão não é apenas homem-gol, também é jogador do passe preciso, que pode jogar no meio, no ataque. Um gigante. Nessa terra de gigantes, que num time de gigantes reescreveu definitivamente a história do Internacional. Nessa terra de gigantes, história que reservou o capítulo final ao craque. Fernandão foi autor de um dos gols no empate por 2-2 na segunda partida da final.
Foi escolhido o craque da decisão. Foi escolhido pelo destino que une os corações colorados. Nessa terra de gigantes. Dá o cruzamento fechado para o Fabiano Heller. Rogério soltou, segue o lance. Gol! Fernandão! Sai o cruzamento, Fernandão de cabeça. Fernandão insiste, ele toca pro meio. Ginga! Acaba o jogo! Internacional, campeão da Libertadores 2006! Internacional. E tu, orgulhoso desporto nacional, imagine o que fazes com teus apaixonados colorados, que exaltam teus feitos e enchem os peitos para gritar: campeão da América! A plaga mais distante é o mundo, não mais azul, e sim um mundo colorado de glórias. Se teu passado é de festas, o que dizer de teu presente? Internacional, o teu presente diz tudo. Trazes alegria, emoção, que cintilam no céu. Agora vermelho, vermelho de alegria, vermelho da América. Plagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar.